Olá, tudo bom? Sou Mauro Quítico, médico, psicoterapeuta reencarnacionista, e quero falar para você a respeito de um tema bastante interessante, de que, na minha concepção, o nosso cérebro é inocente. O que eu quero dizer com isso, o cérebro é inocente? O nosso cérebro tem sido considerado um vilão, digamos assim, porque o nosso cérebro, por um motivo que ninguém sabe, eu estou falando paradigma tradicional, por algum motivo, ele faz com que baixe a serotonina, ele faz com que aumente a dopamina, com que aumente a adrenalina, que desequilibre o lítio. Nosso cérebro, em algum momento, ele acontece alguma coisa e ele faz isso. E aí desenvolve, digamos, porque eu quero dar uma outra versão daqui a pouquinho, sintomas, depressão, ideias, ideações, sentimentos, atitudes, posturas, etc., porque o nosso cérebro, de repente, baixou a serotonina. Por que ele fez isso com a gente? De repente, ele aumentou a dopamina. Eu não estou falando de pessoas que utilizam drogas químicas que aumentem a dopamina. Bom, aí está comprovado. E mesmo assim, o cérebro também ele é inocente, porque quem está fazendo isso é a própria pessoa, risco dela, opção dela, tudo bem, também tudo é aprendizado, na verdade. Agora eu quero falar sobre outra coisa, então. Eu considero o nosso cérebro inocente, porque os nossos pensamentos, eles não se originam no cérebro. O cérebro é apenas um codificador. Os nossos pensamentos, eles se originam num outro corpo, e que você sabe que corpo é esse, é o corpo mental, que é o nosso terceiro corpo. É lá que se originam os pensamentos. E depois eles passam pelo segundo corpo, que é o corpo astral, onde tem os sentimentos, as sensações, e depois ele chega no cérebro, que é o codificador, e aí então acontecem os desequilíbrios dos neurotransmissores. Ou seja, não é a baixa da serotonina que provoca a depressão. É o contrário. É a depressão, são os pensamentos deprimidos, depressivos, é a tristeza, é a melancolia, é aquelas ideias pessimistas, negativas, mesmo que justificadas. Essas ideias, pensamentos, os sentimentos, quando chegam no cérebro, nosso cérebro simplesmente diz: ok, nosso cérebro não tem poder. O poder está nos pensamentos. E o pensamento origina o sentimento, e o sentimento origina o desequilíbrio dos neurotransmissores. Então, tem duas maneiras de tratar uma depressão. Uma é utilizando antidepressivos, que na verdade não são antidepressivos, que quando se fala em anti, quer dizer que vai combater, que vai curar. Eles não vão combater e nem vão curar. Eles apenas vão elevar a serotonina. Isso é ruim? Não, isso é bom. É bom. Em doses razoáveis. É bom, porque dá um up para a pessoa. Aumenta a serotonina, ela melhora. Opa, e quando ela melhora, ela pode começar a promover mudanças na sua vida, de atitudes, de posturas, de ações, ou seja, até os pensamentos melhoram quando eleva a serotonina. Então, o doutor Mauro está falando mal dos medicamentos? Não, eu não estou falando mal dos medicamentos. Eu sou a favor do medicamento, numa dose razoável, mas desde que isso não seja o tratamento, que seja um coadjuvante do tratamento. Então, uma dose razoável de antidepressivo, entre aspas, antidepressivo durante um tempo, para a pessoa sair, botar a cabeça para fora e vamos então, é bom. Mas o que é absolutamente necessário, indispensável, é curar os pensamentos. E eu falo curar, curar mesmo. Mudar os pensamentos, mudar a sua visão, mudar a sua postura, suas atitudes, erguer sua coluna, erguer a cabeça, tomar decisões, ser mais ativo, proativo.
Se tem frustrações, dá um jeito. E se não tem mais jeito de se conformar, porque a vida não acaba, o que não conseguiu fazer nessa e não vai conseguir fazer, porque, digamos, já tem uma certa idade ou já não tem mais condições, deixa para a próxima. Qual é o problema? Uma encarnação após a outra é como um ano depois do outro, como um dia depois do outro. E nós temos dias bons, dias ruins, dias ótimos, dias péssimos. A nossa vida ela é eterna, literalmente, eterna. A vida nem começa nem termina nessa passagem. Então, o que deu certo, que ótimo. Não deu certo, ainda pode dar. Quem tem, por exemplo, 60 anos, tem mais aí uns 12, 15 mil dias pela frente, é pouco tempo. Eu tenho 77, ou seja, reencarnei há 77 anos, mas eu tenho 500, 600, 1077. Ainda tenho mais 8 mil dias pela frente, é pouco? 8 mil manhãs, tardes e noites. 8 mil, porque eu vou desencarar com 94 anos, que eu tenho essa informação desde criança. E você? Quantos milhares de dias tem pela frente? Então, se você tem uma tristeza, dá um jeito dela. Se ela é de vidas passadas, dá para acessar, dá para desligar eticamente. Tem alguma frustração, dá um jeito. Não está na profissão correta, mantenha. Tem que pagar os boletos no final do mês. Tem mais boleto agora em todo caso, quase, né? Mas em todo caso, tem que pagar as contas. Ok? Mas o dia tem 24 horas, 6 horas dorme, 8 horas trabalha em algo que não é o sonho da sua vida, não é o seu projeto de alma, e o restante do dia para fazer uma transição ou algo complementar. Ou seja, o nosso cérebro, ele é inocente, ele é obediente aos nossos pensamentos. Então, eu quero lhe dar um conselho: cuide dos seus pensamentos, procure pensar positivo, procure pensar para frente, para mudanças. Não digo assim aquela alegria, aquela coisa toda assim que o nosso sistema nos vende, que temos que ser felizes 24 horas sempre. Isso não existe, não existe. Nesse nosso mundo com tanta miséria, guerra, violência, poluição, corrupção, nós não temos que ser felizes para sempre. Nós temos que ser felizes para podermos oportunizar a felicidade para os outros. Nós devemos ser saudáveis para poder levar mais saúde para os outros. Nós devemos ser positivos para levar mais positividade para os outros. E medicamentos para aumentar a serotonina, baixar a dopamina, baixar um pouquinho a adrenalina, equilibrar o lítio, ok. Doses razoáveis, mas que não seja o tratamento. O tratamento mesmo é no pensamento. Tá bom? Forte abraço, até mais então. Tchau, tchau.